Bem, meus irmãos, voltamos então a falar de Lajinha, Minas Gerais, aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui está a Menorá, que é a logomarca dele, com o Yerushalayim aqui. Temos o Seminário Teológico Tabernáculo, Bereshit e a faculdade. Nós ministramos curso aqui desde 1992. Muitos alunos já se passaram por aqui, mais de 2.000. Formaram mais de 700, sendo que desses mais de 70 são formados no curso superior de teologia. Nós temos um convênio aqui com a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM, e você pode, depois que fizer essas matérias todas dos nossos cursos livres, básico, médio e bacharelado, fazer o curso superior requerendo os créditos nessa matéria, mediante um exame de proficiência previsto na LDB. Estamos falando do livro de número 6, a matéria Introdução Bíblica 6. Vai trabalhar de Gálatas a Apocalipse. Já falamos das cartas paulinas, falamos das pastorais, agora estamos chegando em Hebreus. E aí fica aquela coisa, né? Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Clemente? Apolo? Tércio? Lucas? Paulo? Eu, pessoalmente, creio que foi Paulo. Eu estou juntamente com nossos irmãos da antiguidade. Nossos queridos irmãos, eles, aqueles primeiros queridos irmãos, como Atanásio, no seu famoso cânon, ele cita as 14 epístolas de Paulo, não é 13, 14, começando com Romanos e acabando com Hebreus. Isso no século IV da era cristã, século IV. E um papiro chamado P46, papiro Chester Pitt, número 2, do ano 200, antes do Atanásio, já contava Hebreus como carta paulinas. Eu creio que é Hebreus, vou provar aqui porque eu acho que é, mas respeito a todos, para nós também não muda muito quem escreveu, quem deixa de escrever, né? O importante é que esse livro de Hebreus é um livro que, primeiro temos que falar o que é Hebreus, né? Porque Hebreus não é um nome que aparece muito na Bíblia, tem muitos judeus, judaico, caldaico, né? Até o idioma lá do Senaqueribe, o Rabi Saqué estava falando lá, nos dias de Ezequias, era judaico. Tem o caldaico, que depois que é a mistura do tempo do exílio, né? Do tempo do cativeiro em Babilônia, mas não é muito usado o nome hebreu. Alguns perguntam, de onde veio o nome hebreu? De Eber, tetraneto de Noé? Noé sem Arfaxade de Selá, né? Noé sem Arfaxade de Selá, Eber. É esse, vem de Eber? Ou a palavra Hebreus que vem do Ivri, quer dizer, do outro lado do rio, no caso o rio Eufrates. A primeira pessoa chamada de Hebreu foi Abraão, em Gênesis 14 e 13. Depois José foi chamado de Hebreu e Jonas foi chamado de Hebreu. Depois tem escravo hebreu, servo hebreu, Moisés foi menino hebreu, mas não foi chamado, né? Abraão foi chamado de hebreu, José chamado de hebreu e Jonas chamado de hebreu. E Paulo disse que ele era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Então eu creio que mais a tendência maior é no sentido da localização. Hebreus eram aqueles que vieram do lado de lá, do Oriente, daquela banda de lá. Essa carta de Hebreus ela foi escrita, segundo a maioria dos autores, dos teólogos, no ano de 68, pouco antes do martírio de Paulo. Paulo escreveu 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, já nos dias iminentes à sua morte. Já tinha havido a primeira audiência, já ele disse que ninguém compareceu, despacha o povo, despacha Tito para Dalmácia, e um para aqui, outro para lá, e aí seria nessa época aí, as epístolas chamadas gerais. Paulo então foi martirizado logo depois Nero veio a falecer, no ano de 68. A maioria dos autores que eu consultei, de 68. Alguns falam 61, mas poucos. Então é dessa época aí, e esses. Quem era? Para quem essa carta então? Para aqueles judeus que haviam se convertido. Os irmãos, os nossos alunos sabem muito bem que os primeiros convertidos foram judeus. A pregação de Pedro, né, logo no início, ele diz que foram quase 3.000 que se converteram na primeira leva, né? Então, quem eram aqueles? Quase, Atos 2,41, 3.000 judeus, hebreus. Depois ele fala de Atos 4, quase chegou o número a quase 5.000. Então, do nada, de repente, você tem aí no meio de hebreus, havia vários sacerdotes que haviam convertido, haviam muitos, os primeiros discípulos todos eram judeus, né? Mateus, Pedro, André, Tiago, Bartolomeu, Natanael, Judas, todos eram judeus. Então essa carta é especificamente para esse povo que tinha esse dilema aí, né? Esse dilema aí entre o pai, que chamava o pai deles era Abraão, diz os judeus, em João 8, 33. Nosso pai é Abraão, Moisés era nosso profeta, a lei, nós temos a lei, a Torá, né? Os 5 livros da lei,
foi transmitida pelos anjos, né, diziam eles. O Monte Sinai, Monte Horebe, onde Deus falou, aquela maravilha, do clangor de trombeta, essa primeira trombeta. Nós temos um templo aí construído por Salomão, agora reformado por Herodes. Temos sacerdotes, sumos sacerdotes, a tribo de Levi é separada. Nós temos Jesus, que é o nosso... Nós temos Jesus. Nós temos o sacerdócio nosso, que veio de Arão, contando de Arão, Eleazar, Finés, até hoje nós podemos provar aí, ó, tirando o tempo da política, né, que começaram os governadores estrangeiros, com Pilatos, depois Festo, depois Félix, Festo, começaram a indicar os sacerdotes, mas até então eram só nomeados pela descendência, pela genealogia. Eles achavam então que eram esses tais, né? E Jesus era de Melquisedeque, sacerdote de segunda ordem de Melquisedeque, que tem princípio sem fim. Aí Paulo nessa carta procura mostrar que Jesus é superior a tudo aquilo. Ele é mais do que anjos em Hebreus 1:4-6, ele é mais do que Abraão em Hebreus 7, ele é mais do que Moisés em Hebreus 3, ele é mais do que profetas em Hebreus 1. O sacerdote dele não é arônico, não é de Arão, é de Melquisedeque. O monte não é mais Sinai, agora é o Gólgota, porque Jesus morreu para nos salvar. Então esse dilema do judaísmo aí, essa estrutura, Paulo vai combatendo devagarzinho, né? Ela foi escrita, essa carta, em Roma. Lá no capítulo 13 ele cita, né? Na Itália. Nesse tempo da prisão estava com ele Timóteo, estava lá na prisão com Paulo. Né? E ele cita em Hebreus 13:23, mais um motivo para dizer que essa carta é paulina. Ele cita em Hebreus 13:23 que o Timóteo foi solto e eles esperam então agora vê-lo rapidamente e tal. A carta de Hebreus é que tem a maior número de citações do Velho Testamento. Só perde para o Apocalipse. Então, primeiro Apocalipse, segundo Hebreus. Em 37 citações, 40 alusões, 19 resumos de versículos, 13 referências a nomes e temas. O livro mais usado no Velho Testamento, na carta de Hebreus, é o Salmo com 18 citações. Tem o Salmo 8, Salmo 6, 39, 106, 92, 95, 110, 78, 116 e etc. O Pentateuco tem 9 citações. Os profetas têm Isaías com 3, Jeremias com 2, Abacuque e Ageu também é citado. E tem alguma alusão a Provérbios, Josué e tal. É uma das que mais tem. A maioria das citações tem Deus como autor, como falante. 23 citações do Velho Testamento na carta de Hebreus é Deus falando. 4 se refere ao lábio de Jesus, 4 do Espírito Santo. E Moisés também tem uma citação. Esse livro é o livro que mais fala de fé. Só perde para Romanos. Romanos tem 37 citações. A palavra fé, pistis, das 227 no Novo Testamento. Hebreus tem 32. João não tem nenhuma citação de fé, bem como 2 João e 3 João. Os escritos joaninos só escapou a primeira epístola de João. Nem no Evangelho tem citação de nenhuma vez cita a palavra fé, nem 2 e 3 João. E é a famosa clássica definição de fé em Hebreus 1, 11, 1, né? Fé é o firme fundamento do que não se vê, né? Então, o livro de Hebreus é uma carta muito interessante, né? Tem 13 capítulos, 303 versículos, 6.158 palavras e 35.215 letras. É chamado de compêndio da teologia cristológica, né? É cristologia pura. Paulo procura demonstrar através daquele livro que Cristo é superior, Cristo é mais, né? Em Hebreus, vamos ver aqui, mais o que falamos. Vamos lá, Pai Abraão, papapá. O conteúdo da carta agora. O autor já falamos, né? Foi escrita para mostrar essas diferenças do judaísmo, a tradição da religião judaica para o cristianismo. Ele distribui em 3 partes o conteúdo. A superioridade de Jesus, os mediadores e líderes do Antigo Testamento. Depois, superioridade da Nova Aliança à Antiga Aliança. E exortações e admoestações finais. Ele vai falar que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, foi exaltado acima dos anjos, Jesus é maior que Moisés. Depois ele fala também sobre o sacerdócio de Jesus e o significado do Rei da Paz. Depois, superioridade da Nova Aliança à Antiga. A Nova Aliança é muito maior do que a Velha Aliança. E ele mostra isso aí, né, falando de Agar, de Sara e tal. Depois faz as suas exortações finais, falando de apostasia, que podia acontecer naqueles dias, de andar na fé, exortação à paciência, devido à sua recompensa prometida, exortação à obediência à vocação celestial,
e a exortação final aí para uma vida separada, uma vida santificada e uma vida firme, né? Nos textos finais ele faz ali algumas, assim como Paulo sempre fazia nas suas cartas, fazendo as suas recomendações, você pega o que ele tem lá em Hebreus também 13 em diante: orai por nós, estamos persuadidos de ter boa consciência, rogo-vos com muito empenho que assim façais, o Deus de paz abençoe vocês todos, vos aperfeiçoe, rogamos, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, notifique que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, isso aí é a relação de Paulo com Timóteo, a relação de pai para filho, né? Saudar a todos os vossos guias, bem como todos os santos, da Itália vos saúda, graças seja com todos nós. Então, isso aí nós apresentamos então os resumos principais do livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Essa palavra Hebreus só ocorre 3 vezes no Novo Testamento, né? Já nós falamos sobre ela, em Hebreus capítulo 6, quando fala a disputa dos hebreus com os helenistas, quando foi levantado os diáconos. Depois Paulo diz que ele é hebreu dos hebreus, em Filipenses 3:5, e também a citação do capítulo 1, quando ele diz referente aos hebreus. Vamos ficando por aqui, fiquem na paz, um abraço, tchau, tchau.